Quando Deus diz espere. Hoje, vamos falar sobre um tema que, com certeza, muitos de nós já enfrentamos: esperar. Você já sentiu que está esperando por algo que nunca chega? Você ora, clama, e parece que Deus está em silêncio, como se ele não estivesse ouvindo. Muitas vezes, a espera pode ser um dos maiores desafios que enfrentamos na nossa jornada de fé. Queremos respostas imediatas, queremos ver mudanças, milagres e as bênçãos de Deus, mas muitas vezes ele nos pede para esperar. A Bíblia nos ensina que a espera é parte do processo, e que há um tempo certo para tudo. Em Abacuque 2 verso 3, lemos: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Este versículo nos lembra que Deus não se atrasa. O tempo dele é perfeito, mesmo quando nós não entendemos ou não vemos as respostas de imediato. A espera como teste de fé. A espera não é algo fácil, e todos nós já passamos por ela em algum momento da vida. Mas é importante lembrar que o silêncio de Deus não significa que ele nos abandonou. Muitas vezes, ele está apenas nos preparando para algo maior. Esse tempo de espera é um período de preparação, onde Deus nos molda e nos fortalece. Exemplos bíblicos de espera. Na Bíblia, vemos muitos exemplos de pessoas que tiveram que esperar, mas que não desistiram no meio do processo. Vamos começar com a história de Abraão. Ele foi chamado por Deus para ser o pai de uma grande nação, mas a promessa de um filho só se cumpriu 25 anos depois. Abraão teve que esperar muitos anos, passando por dificuldades e até duvidando em alguns momentos, mas ele nunca desistiu. Ele confiou em Deus até o fim. Gênesis 12 verso 1 a 3. Outro exemplo é o de José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos e passou muitos anos na prisão injustamente. Durante todo esse tempo, parecia que Deus estava em silêncio, mas, na verdade, ele estava preparando José para governar o Egito e salvar a sua família da fome. Gênesis 41 verso 14 a 16 e Gênesis 45 versos 7 e 8. E podemos também lembrar de Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas teve que esperar muitos anos até realmente assumir o trono de Israel. Durante esse período, ele enfrentou perseguições e dificuldades, mas nunca abandonou a fé em Deus. 1 Samuel 16 verso 13 e 2 Samuel 5 verso 4 e 5. Esses homens e mulheres de fé não desistiram, mesmo quando a promessa parecia demorar a se cumprir. Eles confiaram no tempo perfeito de Deus, e no final, viram as promessas se cumprirem de uma maneira ainda mais grandiosa do que poderiam imaginar. O propósito da espera. Quando Deus diz espere, Ele não está nos punindo. Ele está nos preparando. Às vezes, a bênção que você deseja ainda não chegou porque você ainda não está pronto para recebê-la. A espera nos ensina paciência, perseverança e confiança. Ela molda nosso caráter e fortalece nossa fé. Na carta de Tiago, lemos: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas a paciência tem a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Tiago 1 verso 2 a 4. A paciência, como diz Tiago, é algo que precisamos cultivar. E Deus usa o tempo de espera para fazer essa obra em nosso coração. Ele não está apenas adiando as bênçãos, Ele está moldando você para ser a pessoa capaz de lidar com elas. Deus está trabalhando nos bastidores. Se hoje você está esperando por algo, uma resposta, um milagre, uma mudança, não desanime. Mesmo quando você não vê, Deus está trabalhando nos bastidores. O que parece ser um atraso, na verdade, é um tempo de preparação. Em Isaías 55 verso 8 e 9, Deus nos lembra: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus tem um plano perfeito, e Ele está conduzindo tudo de acordo com seu propósito. Mesmo que não entendamos o processo, podemos confiar que Ele está fazendo tudo para o nosso bem. O silêncio antes dos grandes milagres. Lembre-se também de que o silêncio pode ser apenas o intervalo antes de um grande milagre. Na história de Lázaro, Jesus ficou em silêncio por um tempo antes de ir até a casa de Marta e Maria. Elas clamaram por ele, mas ele demorou a responder. Quando ele finalmente chegou, trouxe um milagre ainda maior do que elas esperavam: a ressurreição de Lázaro. João 11 verso 1 a 44. Assim também pode ser na sua vida.
Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus, e o silêncio parece insuportável, mas esse silêncio pode ser o tempo que Deus está usando para preparar algo ainda maior do que você imagina. Confie no tempo de Deus. Deus não trabalha no nosso tempo, mas no seu tempo perfeito. Ele nunca falha. Quando ele diz espere, ele está nos convidando a confiar que a espera não é em vão. Quando a hora certa chegar, o que ele prometeu se cumprirá de maneira gloriosa. No Salmo 27, verso 14, somos instruídos. Espera no Senhor, anima-te, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esse versículo nos lembra que, enquanto esperamos, podemos nos animar e confiar que Deus está fortalecendo o nosso coração. Então, se você está esperando por algo, saiba que Deus está trabalhando nos bastidores. O tempo de espera é um tempo de preparação, e quando o momento certo chegar, a bênção que Ele preparou para você será ainda mais maravilhosa do que você imagina. Não desista. Continue esperando com fé, pois Deus nunca falha. Se essa mensagem falou ao seu coração, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal Luz para o Meu Caminho para mais reflexões diárias que fortalecerão a sua fé. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.